O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, neste sábado, a memória de São Carlos Borromeu, bispo. E o Evangelho nos dá a ocasião de nos debruçarmos sobre o tema da humildade. O quanto a virtude da humildade é cara a Deus, porque a humildade nos torna semelhantes a nosso Senhor, que se fez pequeno, que se desprezou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E em todos os santos, de uma maneira particularíssima na Virgem Maria, nós iremos encontrar a virtude da humildade. Então, se queremos agradar a Deus e se queremos crescer na virtude, na santidade, na amizade com nosso Senhor, na nossa semelhança a nosso Senhor, precisamos crescer na humildade. Por quê? Porque o orgulho é o pecado que nos torna mais semelhantes ao diabo. Então, pedir a Deus a graça de nos configurarmos a Cristo que se faz pequeno. Pois bem, é tendo isso em mente que nós iremos lançar um olhar sobre a vida de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu nasceu no dia 2 de outubro de 1538, século XVI. Estamos aqui naquele período da Reforma Protestante, em que Lutero, orgulhoso, resolve se rebelar contra a igreja. Viu erros na igreja, mas não soube, como filho da igreja, tentar corrigir aqueles mesmos erros nele. Não, os condenou nos de fora e da igreja se separou. Apenas um parênteses: um dia perguntaram a Santa Teresa de Calcutá o que ela mudaria na igreja, e ela olhou para o repórter e disse a si mesma, isto é, a reforma precisa começar em nós. Se nós não mudarmos o nosso coração resistente à graça de Deus, o nosso coração preguiçoso em colaborar com a graça de Deus, o nosso coração rebelde e que se revolta quando a própria vontade é contrariada, isto é, toda reforma tem que acontecer primeiramente em nós. Pois bem, então nós estamos aqui naquele século XVI, de grande confusão na igreja, de grande divisão, e nasce este menino, que será um grande homem na igreja, de uma família riquíssima, uma família
milionária, muito provavelmente a família mais rica da Europa. Seu pai, Gilberto Borromeu, e sua mãe, Margarida de Médicis, irmã do Papa reinante Pio IV. Então, uma família muito importante. E, louvado seja Deus, né? O incrível é que a família de Carlos Borromeu era uma família piedosa. O seu pai e a sua mãe eram piedosos num período de grande crise na igreja, em que os padres, na sua grande parte, muitos padres tinham vida dupla, tripla, quádrupla, uma vida totalmente errada, ajuntados, adiodados, amaziados e o que vocês puderem imaginar. E não só padres, bispos, vivendo, tendo uma vida totalmente errada. Então é claro que isso era escândalo para os fiéis, os nobres numa vida perdida, e esses riquíssimos, milionários, eram devotos e procuravam ser obedientes à vontade de Deus. Então é um milagre da graça ali presente. São Carlos Borromeu era o segundo filho, e ele queria consagrar a sua vida a Deus, e os seus pais não se opuseram. Tá bom, o primeiro iria tomar conta dos bens da família, dos muitos bens da família, e o segundo queria se entregar à vida consagrada, se sentia chamado a isso. O seu tio, Papa, o fez diácono, e ele foi para Roma estudar. Ele queria se dedicar à vida religiosa, mas disseram: olha, você tem tantos dons, e a igreja está num período tão difícil, que você fará muito bem à igreja sendo padre, né? se dedicando à pregação, ao ensino. E ele então vai se dedicar a esta vida, mas era ainda diácono. O seu irmão morre, e aí ele deveria administrar os bens da família, os muitos bens da família, e ele disse: esse fardo eu não quero sobre mim. Percebe aqui, meus irmãos, quando uma pessoa ela é iluminada pela sabedoria do Evangelho, quando uma pessoa é iluminada pelo Espírito Santo, ela vê, ela sabe escolher a melhor parte. Muitos, não poucos, muitos cristãos católicos veriam nisso, um sinal da providência divina. Eu vou agora herdar todos os bens da minha família, eu vou administrar todos os bens da minha família. Mas ele viu que aquilo não seria bom para ele, que não era um mal em si. Não é que seja um mal intrínseco em si possuir bens, mas é um caminho de tentação contínua, porque, como diz a palavra de Deus, por causa do amor ao dinheiro, muitos se perderam, e o dinheiro sempre tende a nos levar a cometer a maior injustiça. Por isso que todo dinheiro, de alguma maneira, é injusto, neste sentido, porque ele nos tenta cometer a maior injustiça, dar a ele aquilo que é de Deus, isto é, dar a nossa atenção, a nossa alegria, o nosso tempo a ele, aquilo que nós deveríamos dar primeiramente a Deus. Pois bem, então São Carlos Borromeu disse: não, isso não é vontade de Deus para mim, eu não quero esse fardo, eu vou me desfazer de todo esse dinheiro. E não pensou duas vezes, mandou construir orfanatos, asilos, hospitais, casas religiosas, seminários. Se nós estivéssemos no tempo dele, ele nos ajudaria a terminar o nosso centro de catequese. Fez tudo isso e ficou livre, e foi ordenado padre. E aí, meus santos, é o primeiro, digamos,
um dos casos, talvez o único caso de nepotismo que deu certo na história. O seu tio era papa, o seu tio então o fez cardeal e fez bispo de Milão. Então ele, com menos de 30 anos, ele foi ordenado padre, bispo, feito cardeal da Santa Romana Igreja. Só que, não obstante o nepotismo do tio, ele era santo. Ele era um jovem, bispo, dedicado a Deus e que queria buscar fazer tudo para a maior glória de Deus. Então ele procurou, neste período, o Concílio de Trento tinha feito várias reformas na igreja, mas que tinham ficado ainda no papel, e ele disse: não, vamos colocar em prática. Então, levar os jovens para os seminários, porque como é que acontecia até então a formação dos padres? O rapaz, ele era formado pelo seu pároco. Então, se o pároco fosse um homem santo, talvez, quem sabe, aquele rapaz fosse santo. Se o pároco fosse sábio, talvez aquele rapaz fosse sábio. Mas se o seu pároco não fosse nenhuma coisa nem outra, muito provavelmente o seu formando não seria nenhuma coisa nem outra. É tanto que na época de São Carlos Borromeu, existiam padres e muitos padres que sequer sabiam as fórmulas dos sacramentos. Então ele vai se dedicar, ele faz um catecismo para os párocos, para que os párocos preguem, pelo menos aos domingos, porque muitos não pregavam, porque não sabiam, não conheciam a doutrina. Então, para que eles preguem pelo menos aos domingos, para que eles conheçam as fórmulas, para que eles saibam aquilo que é essencial à fé, para que eles tenham vida de oração, para que rezem a liturgia das horas, para que deixem as suas concubinas, para que sejam fiéis ao sacerdócio. E aí, é claro, muitos padres quiseram até mesmo a sua morte, tentaram até mesmo contra a sua vida, mas providencialmente não conseguiram tirá-la, mas tentaram matá-lo. Imagine que ele tinha, meus santos, na diocese de Milão, ele tinha mais de 3.000 padres. Para que você tenha uma ideia, a arquidiocese de Cuiabá não tem nem 5% disso. Isto é, a arquidiocese de Cuiabá não tem nem 150. Ele tinha mais de 3.000 padres. É de abrir o olho. Então ele tinha mais de 3.000 problemas, entendeu? Porque não era brincadeira. Porque nós estamos aqui vendo que o clero vivia uma vida desregrada. Então ele tinha 3.000 padres, muitos desses sem querer a santidade, sem querer viver na fidelidade ao Evangelho, sem querer ser padre segundo o coração de Cristo. Então ele, que antes queria ser monge, mas que por obediência a Deus, por perceber que a vontade de Deus não era essa, ele abraça uma vida tão mais difícil. Meus irmãos, uma das características de um coração humilde é de aceitar ser contrariado. Uma pessoa que não aceita ser contrariada, ela é tão cheia de si, ele é tão orgulhoso, que ele eleva a sua vontade ao grau da vontade de Deus. Isto é, eu quero isso, e porque eu quero isso, eu vou fazer isso, e eu não aceito que nada diferente disso aconteça. E nós precisamos ser humildes e dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade na terra, como ela é feita no céu. Isto é, aceitar, e aceitar com amor, não aceitar de uma maneira assim, já que não tem jeito, eu aceito. Não, de abraçar a vontade de Deus e dizer: Senhor, é assim que tu queres? Ou foi assim que tu manifestaste a tua permissão? Tá bom, Senhor, eu quero, eu beijo a tua vontade. Quando vieram prender Jesus,
que foi que Jesus falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Isto é, ele aceita a vontade do Pai, e ele beija a vontade do Pai. Quando Deus olhou para a Virgem Maria, com que foi que ele se encantou? Com a humildade dela. Ele olhou para a humildade da sua serva. Isto é, quando nós nos colocamos no nosso lugar de criaturas e dizemos: Senhor, eu nem sempre, eu posso até querer coisas boas, mas nem sempre eu quero as coisas certas. Que São Carlos Borromeu queria ser monge. Isso era bom? Era. Mas isso era a coisa certa para ele? Não. Então, aceitar que Deus mude os nossos planos, aceitar que Deus mexa na nossa vida, e isso só será possível, nós só virtuosamente aceitaremos que Deus mexa na nossa vida, que Deus seja o nosso Senhor, que Deus mude os nossos planos. Nós só seremos dóceis para essas grandes mudanças se nós nos exercitarmos nas pequenas mudanças, quando as coisas não saem como nós esperamos. Você fez uma programação para o seu dia, e o dia saiu tão diferente do que você programava, e aí você tende a ficar enraivecido, bruto, grosso, antipática. Por quê? Porque as coisas não saíram como você esperava. Orgulhoso, orgulhosa. Você não é humilde para dizer: Senhor, Tu pelo menos permitiste que as coisas saíssem de uma maneira tão diferente. Ora, se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, se eu amar a Deus, eu irei viver com virtude esta contrariedade, e isso fará com que eu cresça na humildade, no amor, na docilidade à vontade de Deus. Mas se eu não amo a Deus, se o meu coração é um coração semelhante ao coração de Satanás, eu vou me enraivecer, eu vou me revoltar, eu vou dar patadas à torto e à direito, porque eu vou ficar com raiva, porque eu fui contrariado, porque as coisas não saíram como eu queria, e eu vou perder a oportunidade de me assemelhar mais a nosso Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O Evangelho diz: os que se humilham serão exaltados. Se eu, então, numa situação dessa, em que os meus planos não acontecem conforme o planejado, e eu digo: Senhor, eu aceito a Tua vontade, Deus me eleva a Si, Deus me cumula de graças, porque Deus se sente livre para conceder graças abundantes ao humilde, porque Ele não vai se orgulhar, Ele não vai se ufanar, Ele não vai se inchar. Mas o orgulhoso, se ele já é orgulhoso com aquele tiquinho que tem, se Deus lhe conceder mais graças, ele vai estourar. Como se diz em nordestinês, ele vai pocar pelas costas. Pocar é estourar. Ele vai estourar de tão inchado, de tão cheio de si mesmo, de tão cheia de si mesma. Mas se ele é humilde, ele tem o couro grosso, ele vai esticar, mas não vai estourar. Ele pode receber as graças de Deus, porque ele sabe quem é, ela sabe quem é. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta graça, e eu peço que Deus me conceda esta graça, e eu nela já vou me exercitando, e um dos caminhos é o quê? Agindo com virtude, quando a minha vontade for contrariada. Um outro caminho de exercício de humildade é o quê? Procurando as realidades mais humildes. Então, por exemplo, sei lá, você vai servir na igreja, você sirva de uma maneira escondida, sirva de uma maneira humilde, de modo que ninguém nem perceba que você serve, mas aquele que dá a recompensa e que vê o escondido, te recompensará. Quando você
aceita humildemente as humilhações, e principalmente as humilhações indevidas, porque quando você é humilhado porque você fez por onde ser humilhado, é uma coisa, mas quando você é humilhado e não merecia aquela humilhação, quando você é desmerecido, quando você merecia, humanamente falando, ter algum reconhecimento, e você diz: Jesus, o Senhor foi humilhado, e o Senhor foi desmerecido, e o Senhor não buscou o reconhecimento dos homens, mas apenas fazer a vontade do Pai. Eu quero me assemelhar a Ti. Então isso faz com que você se torne cada vez mais apto para receber cada vez maiores graças. E era o caso aqui de São Carlos Borromeu, um homem piedoso, humilde, que não obstante a sua cultura, a sua inteligência e a sua riqueza, ele se colocava diante de Deus como uma criança. Se não fordes pequenos como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Então ele era sobrinho do Papa, ele tinha muitas riquezas, ele era muito inteligente, mas ele queria viver escondido no mosteiro. Mas quando Deus disse, por meio dos seus superiores, do seu diretor espiritual, que aquela não era a vontade de Deus para ele, ele imediatamente se desvencilhou daquele sonho e abraçou a vontade de Deus. E entrou nesse caminho tão difícil, e que de alguma maneira dificultava a sua vida de oração, porque vocês podem imaginar, tomar conta de uma diocese com mais de 3.000 padres, com mais de 200 casas religiosas, com mais de 700 paróquias. Nós não temos nem 30, quer dizer, 31, desculpe, nós temos, Cuiabá tem 31 paróquias, mas nós não temos nem 5%, que seriam 35 paróquias, isto é, nós somos pequenininhos, e eu estou fazendo aqui a comparação com Cuiabá, para que vocês tenham a ideia da grandeza da sua diocese, e de um clero, e de um povo, de uma nobreza, tão avessa à santidade, mas ele abraçou a vontade de Deus, porque aquela era a vontade de Deus, não porque ela era mais fácil, não porque ela era mais gozosa, mas porque ela é a vontade de Deus. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso disse Jesus, e isso, com essas atitudes, dizia São Carlos Borromeu. E isso precisamos dizer nós, se quisermos nos salvar, não apenas se quisermos ser santos, mas se nós quisermos nos salvar, nós precisamos pedir a Deus e nos esforçar, colaborar com a graça que Deus nos dará. Precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, porque Deus, que sabe o que é o melhor para mim, me deu a mim aqueles mandamentos, nos deu a nós aqueles mandamentos. Então é assim que tu queres, é assim que eu quero também. Então São Carlos Borromeu se entrega a essa vida, né? Abraça essa vida, porque ele quer fazer a vontade de Deus. Ele é humilde, ele não se apega à sua vontade, mas à vontade de nosso Senhor. Pois bem, então em meio, aqui estou resumindo, que embora ele não tenha tido uma vida longa, tá? Ele morreu com 46 anos, ele morreu mais novo do que eu, já tenho 47, ele foi feito bispo cardeal com menos de 30, mas morreu com 46. Nesse ínterim, a Europa ela é tomada pela peste negra, uma doença terrível, em que os gânglios linfáticos, eles incham, então as axilas, pescoço, virilha, muitas dores no corpo, febre, vômito, diarreia, com pus e sangue, uma peste terrível, tão terrível que todo mundo fugiu de Milão. Os dirigentes
prefeitos e magistrados, todos fugiram, que ninguém queria morrer. E Carlos Borromeu, que estava fora de Milão, quando soube que a peste tinha chegado a Milão, ele volta para Milão e para chamar os seus padres, que na sua grande maioria tinham fugido, porque queriam salvar-se a si mesmos. E ele dizia: não queiram uma vida longa e uma morte má. Isto é, para viver mais, você vai morrer mal. Para viver mais neste mundo, você vai comprometer a salvação eterna na sua alma. Com outras palavras, para viver mais e melhor neste mundo, você vai para o inferno. Não é um bom negócio. Para viver mais e melhor neste mundo, vamos exagerar, 100 anos, né? Meus santos, eu não quero ser deprimente não, mas nem 50% daqui vai chegar aos 100, tá? E eu não preciso ser profeta para dizer isso. Nem 50% aqui, não se preocupe, vocês vão ficar desdentados antes disso, com a carinha enrugada antes disso, cheio de dores antes disso, mas nem metade chegará aos 100. Então de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele pede que os padres voltem. Alguns voltam, a grande maioria fechou as suas igrejas para salvar a própria pele. Pois bem, ele volta para a cidade, não apenas para dar o pão espiritual, não apenas para dar os sacramentos, mas até mesmo para administrar a cidade, já que os dirigentes, se os padres deram no pé, quanto mais os dirigentes. Então, a cidade estava entregue às traças, e ele também foi administrar a cidade para que o mínimo fosse concedido àquele povo. E só aqui para adiantar, ele não morreu de peste, mas ele morreu 2 anos depois, isto é, a peste, ele quando tinha 44 anos, a peste cessou, mas ele estava tão cansado, né, tanto pelas suas penitências como pelos seus trabalhos, que 2 anos depois, por exaurimento físico, ele morre. Mas ele morre repetindo esta frase: estou feliz por ter servido a Cristo e ter dado a Ele toda a minha vida. Meus irmãos, todos nós, cada um no seu estado de vida, precisa repetir esta frase: estou feliz por ter servido a Cristo e ter dado a Ele toda a minha vida. O sacerdote, como sacerdote que serviu a Cristo e deu a Ele a sua vida. O casado, que na sua vida matrimonial serviu a Cristo e deu a sua vida a Ele. O solteiro, que na sua vida de solteiro serviu a Cristo e deu a Ele toda a sua vida, porque é condição de nosso Senhor: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Virgem humilíssima, peçamos aos santos de nossa devoção, porque só são santos porque viveram a humildade, o desapego de si mesmos, o desapego da sua própria vontade. Peçamos por intercessão de São Carlos Borromeu, que nós também vejamos, tenhamos esta sabedoria e queiramos a Deus entregar a nossa vida, e configurando-nos a Cristo humilde, alcancemos também o caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.